Estamos de volta, senhores. Terceiro bloco. O que é o testamento vital? Ou a diretiva antecipada de vontade? É um instrumento que não está regulado no direito positivo. Lembra do direito positivo? Não tem lei tratando sobre o assunto. Então é um instrumento que não está regulado no direito positivo, cujo objetivo é o exercício da autonomia do paciente. Exercício da autonomia do paciente de forma prévia. Então, é um instrumento que não está regulado no direito objetivo, no direito positivo, melhor dizendo. Então, é um instrumento não regulado no direito positivo e cujo objetivo é exercício da autonomia do paciente de forma prévia. Tá aí. É o nosso testamento vital. Então, por exemplo, vá lá que eu faça um testamento vital dizendo que eu não admito que venha a ser reanimado, ou não admito ser entubado, ou não admito receber transfusão sanguínea. Há uma discussão no Brasil se essa minha diretiva antecipada de vontade seria válida na hipótese de emergência. Há quem defenda que sim. Nós temos até uma pesquisa muito bem feita pela Luciana Daltro, uma professora de mão cheia e dedicadíssima a este tema, que ela tem um site na internet, um sítio lá na internet, né, na web, se tiver interesse, vá lá dar uma olhada, Testamento Vital. E lá ela diz, né, que não há lei no Brasil, como é que você deve fazer para que tenha alguma validade maior. Ela diz que pode ser por escritura pública, testamento, que você deve andar com uma placa informativa, e discute-se a validade ou invalidade desse testamento vital. Hoje, no Brasil, diante da ausência de norma, o posicionamento majoritário ainda é pela invalidade do testamento vital nas hipóteses emergenciais. Se o cidadão chegar lá no hospital desacordado, o médico terá que intervir. Mas há uma voz minoritária crescente no nosso país, abraçando a ideia, defendendo a tese de que no testamento vital nós haveremos sim a médio prazo de respeitar essa vontade do paciente. Que se o paciente não deseja ser entubado, não deseja receber transfusão sanguínea, não deseja ser reanimado, seja por convicção religiosa, ideológica, seja lá por que for, o corpo é dele, há um direito neste sentido. O tema é um daqueles temas ainda novos e intrigantes no direito. Já há quem defenda a ideia de que se eu carrego comigo uma placa dizendo que eu não posso ser reanimado, e o médico me reanimar e me salvar a vida, eu teria indenizatória contra o médico e o hospital, porque me reanimaram contra a minha vontade. Então vejam que tema, né? Vejam que tema interessante. Esse tema deve se desenvolver nos próximos anos. Fiquem atentos, então, às novas luzes em relação a este assunto. Hoje, repito, não temos lei sobre o tema. Hoje, repito, não temos ainda julgado sobre o tema. É um tema novo, em que eu apenas noticio para você que faz o nosso curso aqui, para que você já tenha acesso a ele. Vencemos, então, o pilar da integridade física. Vencido o pilar da integridade física, olha lá, temos o segundo pilar, integridade psíquica ou moral. E eu começo aqui com a imagem. O que é imagem? A imagem são as características identificadoras de alguém. Imagens são as características identificadoras de alguém. Quando eu falo nessa imagem, em sentido amplo, como característica identificadora do sujeito, eu estou falando de uma imagem de forma lata, de forma ampla, que abraça a imagem retrato, a imagem atributo e a imagem voz. Imagem retrato, imagem atributo, imagem voz. O que é imagem retrato? A imagem retrato é a fotografia do cidadão. É o pôster. Joga aí na tela, Marquinho. Tá aí a minha imagem retrato. Não é lá grande coisa, é a que Deus me deu. Os meninos aqui fazem o Photoshop, tentam dar uma melhorada, etc. Né? Mas é o que tem para hoje, tá? É a minha imagem retrato, é a fotografia, é o pôster do cidadão. São as características fisionômicas.
Pronto, fotografia, pôster, características fisionômicas. Fulano de tal é lindo, fulano de tal é horroroso. Você já está tendo parâmetros de imagem e retrato. Uma bacana, outra ruim. Mas além da imagem e retrato, eu tenho imagem e atributo. A imagem e atributo é um qualitativo social. Imagem e atributo é um qualitativo social. Fulano é uma pessoa proba, honesta, leal, bacana, imagem e atributo positiva. Cicrano, desonesto, não vale nada, imagem e atributo negativa. Vejam vocês que a imagem e retrato e a imagem e atributo não caminham juntas. Não. Imagem e retrato e imagem e atributo não caminham juntas. Imagem e retrato e imagem e atributo são dissociadas. Vá lá, como eu já disse, hoje é sexta-feira, né? Final do dia, vai sair para o happy hour, dá aquela relaxada. Vai lá que liga um amigo seu, uma amiga sua e fala: fulaninho, fulaninha, vou sair com um cicraninho ou cicraninha aqui, a gente tá ficando, coisa e tal. Ele vai levar um amigo ou amiga. Você não quer vir junto, não? Não quer colar nessa saída, não, para conhecer? Vai que rola alguma coisa. Como diria o povo aqui na Bahia, vamos lá fazer esse duque, né? Lá fazer esse duque, coisa e tal. Vai que, né? Você, ato contínuo, pergunta. Eu sei que você vai perguntar. Eu sei que você vai perguntar. Vem cá, esse amigo, essa amiga aí que vai levar lá, é bonita, é feia, tem perfil no Facebook, né? Coisa e tal. Como é o esquema aí? É bonita, é feio, tem perfil no Facebook, etc. Você está perguntando sobre a imagem e retrato. Se a imagem e retrato é positiva ou se a imagem e retrato é negativa, né? A depender da resposta, você já, né? Ah, é uma pessoa interessante, cuidado. Interessante, cuidado, cuidado. Interessante, né? Imagem e retrato, né? Você perguntou sobre imagem e retrato, ela lhe respondeu sobre imagem e atributo, né? Então, a imagem e retrato talvez não seja o forte. Mas pode dizer também, uma pessoa excelente, maravilhosa. Continua na atributo. Como pode dizer também, é linda. Agora imagem e retrato. É linda. Mas é uma mala. Imagem e retrato positiva, imagem e atributo negativa. Tem pessoas que são muito bonitas, bem afeiçoadas, né? Como diria minha mãe é uma senhoria de 70 e poucos anos de idade, bem apanhadas, não é verdade? Então, bem apanhadas, bem afeiçoadas, mas que o papo, meu amigo, quando você senta para conversar, nossa, chega em feia, não é isso? Então, tem pessoas que têm imagem retrato lá em cima e imagem atributo. Tem pessoas também que são o inverso. Não são tão bonitas assim esteticamente, você é um padrão de beleza que não lhe agrada tanto, mas são pessoas interessantes, maravilhosas, né? Com cultura geral bacana, tem uma conversa interessante, se tornam atraentes. Então, veja você que a imagem e retrato não é lá essas coisas, mas a imagem e atributo lá em cima. Então, imagem e retrato e imagem e atributo são conceitos separados, não necessariamente coincidentes. São conceitos separados, não necessariamente coincidentes, eu diria, podem ou não podem estar ali de forma positiva ou negativa conjuntamente. É possível que uma seja positiva e outra negativa e vice-versa. E o que é a imagem em voz? A imagem em voz é o timbre sonoro identificador. E tem pessoas, amigo, que tem o timbre sonoro identificador marcante, o Lombardi, por exemplo. O Lombardi é uma imagem em voz marcante, né? Já se foi o Lombardi. Eu só vi a foto do Lombardi depois que ele morreu. Não sei se você já tinha visto a foto do Lombardi antes. Foi até, quando ele morreu, teve até uma notícia, eu não vi o contrato, mas a notícia é que, segundo o contrato dele com o SBT, ele era proibido de aparecer em programas de entrevista, mostrar o rosto, porque o grande fetiche era você não saber o rosto do Lombardi, né? A onda era essa, você ouvir Silvio, etc, lá, o Lombardi. Então, ele tem tinha uma imagem em voz e tem até hoje, marcante. O Cid Moreira tem imagem em voz muito forte, né? Minha avó ainda está viva, às vezes vem aqui em Salvador, 96 anos de idade, lúcida, 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 Dona Zizi. Ela chega aqui em Salvador, quando eu chego lá em casa, na casa de minha mãe, ela está ouvindo Cid Moreira declamando a Bíblia. Você já ouviu, Marquinhos? Cid Moreira declamando a Bíblia? Rapaz, ele declama, rapaz é baiano pra caramba, né, perdão. Ele declama, rapaz foi horrível, ele declama a Bíblia parecendo que ele viveu, eu acho que ele estava lá. Ele estava lá. Então, abriu-se o Mar Vermelho. É maravilhoso, você precisa ver. Imagem e voz marcante. O Galvão Bueno tem imagem e voz marcante, né? Cala a boca, Galvão, nas redes sociais, aí de vez em quando aparece também. Imagem e voz marcante e assim por diante. É aquele cidadão que tem um timbre sonoro identificador, tá?
Eu não tenho timbre sonoro identificador, tenho uma imagem e voz marcante, mas já aconteceu comigo essa informação que me foi dada recentemente. Muitos colegas que assistem o curso não olham para o vídeo, porque estão copiando a aula ou digitando em outro laptop, raramente olham para o vídeo. E às vezes as pessoas me reconhecem pela voz. Já aconteceu de eu sentar uma vez em um restaurante, uma cidade que eu fui palestrar, e aí estava chegando um amigo meu e gritei, fulano! E aí 3 pessoas olharam para mim. O senhor é professor do SES, né? Lhe reconheci pela voz. Curioso, né? Não é imagem e voz marcante. Me reconheceram, coitados, pelo cansaço, né? Que ficam assistindo as aulas. E aí minha imagem e voz acabou marcando. Mas vejam vocês, todos nós temos estes 3 qualitativos, né? Temos a imagem retrato, que é a nossa fotografia, a nossa característica fisionômica. Temos a imagem atributo, que é o qualitativo social. E temos a imagem voz. E estes 3 itens, este tripé, se soma para dar o resultado, para conferir aí o resultado do nosso direito à imagem. Então, nos traz o resultado aí do nosso direito à imagem. E esse direito à imagem está regulado tanto na Constituição Federal como no Código Civil. A Constituição Federal, artigo 5º, incisos 5 e 10, dedica-se a tratar do tema, e o Código Civil, no artigo de número 20, também dedica-se ao assunto. Aqui no item da imagem, fica muito claro aquilo que você viu comigo na aula anterior. Um verdadeiro diálogo entre o direito civil e o direito constitucional em relação a este tema. O direito à imagem é tanto um direito de garantia fundamental, artigo 5º, incisos 5 e 10, como o direito da personalidade, artigo 20. Então você tem este verdadeiro diálogo, não é verdade? Há um claro diálogo aí em relação a este assunto, em relação a este tema. Obviamente, nós iremos focar no Código Civil, é o nosso objeto de estudo. Então vem comigo no artigo 20. Olha lá. Salvo ser autorizadas, ou se necessárias, a administração da justiça ou manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização de imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas, a seu requerimento, e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Pronto. Tá aí. É o nosso artigo 20. O artigo 20 tem uma redação bem extensa, né? Tem uma redação bem extensa o artigo 20. E nós iremos trabalhar com ele e trabalhar aqui com uma série de dúvidas que pintam na prova. Primeira coisa que você deve se atentar no artigo 20, olha aí na tela, a ventilação, a veiculação da imagem, regra geral, demanda autorização. Demanda autorização. A autorização que pode ser expressa ou tácita. Então, na regra geral, a veiculação da imagem exige autorização. A autorização, eu dizia, que pode ser expressa ou tácita. Então, eu posso ter uma autorização expressa, como eu posso ter uma autorização tácita. Eu posso ter um contrato de cessão de imagem, devidamente assinado, em que expressamente eu autorizo a veiculação da minha imagem, beleza? Ou eu posso ter uma autorização tácita, quando eu chego aqui, por exemplo, me coloco em frente a uma câmera, digo que estou gravando o curso começando do zero do CERS. Eu estou tacitamente admitindo a ventilação, a veiculação da minha imagem para esta finalidade, para este escopo. Mas percebam o seguinte, apesar da regra geral ser que a veiculação da imagem exige autorização, excepcionalmente, é possível que se verifique a desnecessidade da autorização. Então, excepcionalmente, é possível que se abra a mão aí da autorização, é possível que se verifique que não é necessário esta autorização. Repito, hipóteses excepcionais. Excepcionalmente, dispensa-se a autorização por força da lei ou por força da jurisprudência. Então, apesar da regra geral ser a exigência da autorização, seja expressa ou tácita, excepcionalmente é possível a dispensa da autorização, seja por força da lei, seja por força da
jurisprudência. Tá bom. Quando é que eu posso, então, professor, dispensar esta autorização? Por força da lei. Por força da lei. Caso a veiculação da imagem seja necessária à administração da justiça ou manutenção da ordem pública. Então, se a veiculação da imagem for necessária à administração da justiça ou manutenção da ordem pública, pode dispensar. Por exemplo, imagine você que fugiram os presos de uma determinada penitenciária. Fugiram lá os presos de uma determinada penitenciária. Precisa ligar para a mãe do cara para pedir autorização, para pegar a foto dele e ventilar no jornal, veicular? Não. É necessária administração da justiça, manutenção da ordem pública. Foi preso um determinado cidadão acusado de cometer crimes em série. Vários crimes em série. Precisa pedir autorização a ele para ventilar, veicular a imagem dele no jornal, para que eventuais lesados compareçam às delegacias e associem a queixa anterior a este cidadão? Não. É necessária a administração da justiça, é necessária a manutenção da ordem pública. Obviamente que devemos aqui coibir o abuso. Claro, devemos aqui coibir o abuso. O cidadão não é obrigado a dar entrevista algemado, não é verdade? A mostrar o rosto enquanto é preso. Não. Ele vai ser preso, ok? Chega lá, vai ser devidamente fichado, como dizem por aí na gíria, no direito penal, vai tocar o piano, né? Botar as digitais. Então ele vai ser lá devidamente fichado, ok? E depois disso, este cidadão vai ter lá a sua fotografia obtida, ou a própria fotografia da identidade, e essa fotografia pode ser veiculada. Isso que a imprensa faz às vezes, de botar o policial para ficar cutucando o cara, baixar a camisa do cara que está lá escondido, né? O cara está com a mão no rosto, abaixa a mão do cara para mostrar, ele não é obrigado. Não, porque aí há um abuso da imprensa. Você não vê a imprensa fazer isso com pessoas de alto nível financeiro, né? Quando é preso alguém da Lava Jato, importante, você vê a imprensa chegar lá, você vê o policial ficar cutucando o cara, você vê aquele japonesinho que prende todo mundo, ficar futucando o cara lá, bora, irmão, baixa, né? Mostra o rosto. Ninguém faz isso. As pessoas fazem isso com o cidadão que não tem acesso à justiça, né, que não está bem assistido por um advogado, e aí acaba tendo, obviamente, essa violação. Mas, eu dizia, necessária administração da justiça ou manutenção da ordem pública, pode veicular a imagem, o próprio artigo 20 já possibilita. Ok? Ainda nas exceções aí, em que você poderá veicular a imagem, ainda que não haja autorização. Segunda exceção aí, direito à imagem e direito à informação. Direito à imagem e direito à informação. E aí eu já caso aqui também com o direito à imagem da pessoa pública ou quem está com elas, tá? Ficou meio estranha a redação, mas é pessoa pública ou aqueles que estão com as respectivas pessoas públicas. Vamos lá, vamos compreender. Se eu sou uma pessoa pública, um político, um artista, um jogador de futebol, eu eventualmente poderei ser filmado ou fotografado na rua. Então, se eu sou uma pessoa pública, eventualmente eu serei filmado, eventualmente eu serei fotografado na rua. Isso pode acontecer. Pessoas públicas em locais públicos, então não é só a pessoa pública, é a pessoa pública em local público, tem uma mitigação, tem um abrandamento no que diz respeito à sua imagem, tá? Então poderão eventualmente ser fotografadas, poderão eventualmente ser filmadas. Assim também vale para aqueles que estejam com as pessoas públicas em locais públicos. Trabalha aqui com aquele caso fatídico que virou manchete à época, não sei se você se recorda, porque lá se vai há algum tempo, de uma cidadã que saiu com o Chico Buarque no Rio de Janeiro, de mãos dadas, andando no calçadão. Tomaram água de coco, depois tomaram banho de mar. Foi uma versão bem menos apimentada da Cicarelli, né? Bem menos apimentada, tá? Então, foram fotografados, etc, coisa e tal. E os jornais cariocas, os sites de fofocas, vários meios de comunicação divulgaram aquilo ali, como se fosse uma espécie de uma affair de Chico Buarque. Ela, inclusive, é casada, né? Então, houve uma exposição da intimidade dela, etc, coisa e tal. Ela ajuizou uma ação dizendo que haveria violação à sua imagem, porque ela não era uma pessoa pública. Então, ela não poderia ser fotografada no calçadão, porque ela não é pessoa pública. Disse o TJ, querida, você não é pessoa pública, mas se você sai de mãos dadas com Chico Buarque, complicou, né? Complicou.
Porque eu tenho uma relativização à imagem da pessoa pública no local público, que obviamente vai atingir aquele que esteja com a pessoa pública no local público. Agora, se a pessoa pública estiver em um ambiente privado, dentro da sua casa, em um quarto de hotel, dentro do seu escritório profissional, aí, amigo, a imprensa não pode invadir para fotografá-lo, filmá-lo, sem a respectiva autorização. Aí impõe-se que haja esta respectiva autorização. Então, em locais privados, eu dizia, não há essa relativização. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim, pessoa pública não tem direito à imagem. Não, tá falso. Pessoa pública tem direito à imagem. Até porque esse conceito de pessoa pública, por si só, já é meio contraditório, porque toda pessoa é privada, né? Mas a pessoa, mesmo que pública, né, mesmo notoriamente conhecida, ela tem direito à sua imagem. Tem direito à imagem, mas vai ter alguns abrandamentos se estiver em local público. Em local privado, amigo, ela tem a mesma proteção que eu tenho e você tem. Então não dá, por exemplo, para um repórter subir o muro, escalar uma árvore do lado da casa de alguém que é público e fotografar o cara na piscina. Não pode. Isso é violação à privacidade. Tá bom. E as pessoas do povo, eu, você, Marcos, nós, que não somos celebridades, né? Se estivermos em locais públicos, será que eventualmente poderemos ser fotografados, filmados, né? Como é que isso acontece? As pessoas normais, né, que não são celebridades, não são notoriamente conhecidas, estas, obviamente, terão a proteção à imagem um pouco mais alargada, um pouco maior, mesmo nos locais públicos. Todavia, eventualmente, em um local público, na rua, você pode ser filmado, você pode ser fotografado. São aquelas imagens panoramas, né? Então, sei lá, jornal de meio-dia. Estou aqui na avenida tal, trânsito complicado, né? A mulher dando um repórter lá o relatório do trânsito, filmando, aí passa você no carro. Houve violação à imagem? Não. Você está em uma rua, foi imagem panorama, ela não fechou a imagem apenas em você. E além disso, há locais públicos e que você sabe, inclusive, que há filmagem, carnaval, festa, jogos de futebol. E caso você compareça a estes locais, você já está ali aquecendo, concordando em eventualmente ter tomado a sua imagem panorama, aquela imagem geral. Para fecharem a imagem em você, lhe filmarem, aí, amigo, você tem que autorizar. Você dá uma risada, geralmente, para a câmera, dá um tchau. Tem gente que levanta cartaz, né? Filma eu, não é verdade? Então, aí, houve uma autorização, ainda que tácita. Muita gente me manda dúvidas sobre câmera de segurança, né? Que mesmo tem uma, tá? Professor, essas câmeras de segurança, tem alguma ilicitude? Não, nenhuma, porque a câmera de segurança aqui, na verdade, ela não está veiculando a imagem fica guardada, não é verdade? Então não está aqui sendo levada a Globo, isso aqui, né? Não, está sendo levada ali para a sala do TI e fica lá, no guardião, não tem problema algum. Serão utilizadas apenas na hipótese de necessidade, apuração de algum delito, e ainda assim não serão amplamente ventiladas em regra. Então, não há nenhuma ilicitude em câmeras de segurança. Haverá ilicitude se a câmera de segurança for colocada em um local mais privado, né? A exemplo de um banheiro, aí já não tem condições. Mas, na regra geral, não tem problema algum. Ainda nas dúvidas, e para uso comercial? Se a imagem for utilizada para uso comercial, precisa de autorização? Será que precisa? Precisa. A utilização da imagem para finalidade comercial está no final da redação do artigo 20. A utilização para finalidade comercial invariavelmente precisará de autorização, seja uma pessoa pública ou não seja uma pessoa pública. Aliás, se for uma pessoa pública, a autorização é ainda mais importante, né? Porque você está ali vinculando um produto a alguém que tem algum tipo de impacto no público, tá? Então, é ainda mais importante neste caso que tenha esta autorização. E esta autorização, ela será necessária, pouco importando se a propaganda é positiva ou negativa. Pouco importa se a propaganda é positiva ou negativa. Se você pegou a imagem de alguém e vai utilizar para fins comerciais, você precisa daquela autorização. Pouco importa, eu dizia, se a propaganda é positiva ou se a propaganda ela é negativa.
A súmula 403 do STJ nos informa, inclusive, que a utilização da imagem para fins econômicos ou comerciais sem autorização gera dano presumido. Este dano presumido, que a sua prova pode chamar de dano in re ipsa. Dano presumido ou dano in re ipsa, que é aquele que decorre da simples conduta. Então, dano presumido ou dano in re ipsa, alguns autores chamam também de dano puro, dano presumido, in re ipsa ou dano puro, porque é aquele que decorre da simples conduta. Então, o simples fato de eu pegar a imagem de alguém e veicular em uma propaganda sem a sua autorização, já gera o dano. Repito, pouco importa se a propaganda é positiva ou negativa. O leading case sobre o caso aqui, o caso líder, sempre citado em provas, vez por outra cai, é um caso relativo ao Distrito Federal. Um determinado médico foi contratado por um plano de saúde. E o plano de saúde, sem a autorização desse médico, pegou a sua foto e estampou em outdoors pela cidade, dizendo: mulheres, venham para o nosso plano, contratamos o melhor ginecologista obstetra da cidade. O médico ajuizou uma ação, alegando violação à imagem, dizendo que pegaram a sua imagem, utilizaram para fins comerciais, sem a sua autorização. O plano de saúde, em defesa, disse que a propaganda era positiva, que estava taxando o médico do melhor médico da cidade na sua especialidade, que na verdade o médico deveria remunerar o plano por aquela propaganda, porque estava elevando a bola dele. Decisão: pouco importa, amigo, se a propaganda é positiva ou negativa. O fato aqui é que houve utilização da imagem sem a respectiva autorização. E a simples utilização da imagem sem a respectiva autorização, por si só, já é capaz de gerar o dano. Acompanharam o pensamento? Acompanharam o raciocínio? A linha de pensamento é essa. Então, vai utilizar para fim comercial, tem que ter autorização. Professor, e se lá em minha prova caiu uma questão dizendo, ou no caso prático, eu peguei aqui no escritório, dizendo que utilizou-se a imagem do cidadão para fim comercial sem a respectiva autorização dele. O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Com base no artigo 20 do Código Civil e na súmula 403 do STJ, primeiro, você vai pedir uma tutela específica mais as perdas e danos. Primeiro você vai pedir uma tutela específica mais as perdas e danos. O que é isso? Olha só. Você primeiro vai requisitar, diz o artigo 20, que seja paralisada ali a veiculação da imagem, para que o dano não se alargue. Então, sei lá, uma propaganda televisiva, você vai requisitar que seja imposta uma multa diária, por exemplo, né? Ou uma multa diária não, uma multa cada vez que a propaganda for ventilada na televisão. Ou uma propaganda em outdoor, você vai requisitar uma multa diária até que se retire o outdoor. Então, primeiro uma tutela específica para paralisar a veiculação da propaganda, porque você não autorizou, mais as perdas e danos, com base lá no artigo 20 e súmula 403. Ok, gente? Ainda nas dúvidas sobre direito à imagem, é possível a publicação de biografias não autorizadas no Brasil? Por que isso? Porque a leitura do artigo 20 faz crer que não é. Vem comigo de novo. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, boa fama ou respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Então, a partir daí, criou-se uma tese no Brasil de que seria vedada a publicação de biografia não autorizada. O caso mais famoso, inclusive, foi o caso Roberto Carlos, que publicaram uma biografia não autorizada e ele conseguiu uma decisão
para recolher todos os livros. Eu não sei se vocês se recordam sobre este tema. Mas, enfim, com o amadurecimento das ideias, o tema foi levado até o STF, através da ADIM ou ADI 4815, que queria aí a discussão da constitucionalidade do artigo 20, com base no direito à liberdade de imprensa e possibilidade de publicação das biografias não autorizadas. E sobre esta decisão, conversaremos no nosso próximo bloco. Até daqui a pouco.